Candidata do PSDB ao Palácio do Buriti, Paula Belmonte, privilégio estar aqui. Bom dia, tudo bem, candidata? Bom dia, que Deus nos abençoe e abençoe a todos que estejam nos escutando. Vou fazer a pergunta simples que tenho feito aos demais. Quem é você? Meu nome é Paula Moreno Paro Belmonte, Paula Belmonte, sou uma mulher de 53 anos, sou mãe de 6 filhos e sou uma cidadã brasiliense que acredito de verdade que a política pode ser uma política de transformação. Então eu infelizmente perdi um filho com 2 anos de idade e aprendi que a dor pode ser transformada em ação. E é isso que a gente vem fazendo. Desde então, a gente vem trabalhando com a defesa das nossas crianças. Hoje a gente tem um instituto que atende 300 crianças e entrei para a política para defender essas crianças. Então, assim, e defender a política que pode ser de transformação e de dignidade das pessoas. Então, eu como deputada federal, nós tivemos várias ações como deputada, construímos hospital, construímos creche, defendemos o combate à corrupção. E dessa forma que a gente vem trabalhando aqui como deputada distrital também e que a gente pode cada vez mais mostrar que a política ela é de dignidade humana. Então eu estou aqui me colocando no lugar de candidata ao governo do Distrito Federal, sou empresária e quero que a gente possa ter uma alternativa do que está aí. Não mais do mesmo, mas trazendo uma política de renovação, de gestão, de qualidade e principalmente cuidando da saúde das pessoas. Daqui a pouquinho a gente vai explorar as principais propostas que a senhora apresenta, mas antes, né, o que a senhora não vai fazer em hipótese alguma caso chegue ao Palácio do Buriti? Olha, a primeira coisa nós vamos fazer conchavo com máfia de saúde, máfia do lixo, máfia do transporte. A primeira coisa é essa. O primeiro dia que nós formos assumir, dia 6 de janeiro, se Deus abençoar e que Deus vem abençoando, nós vamos estar fazendo um gabinete do combate à corrupção, um gabinete de transparência. Então, nós não vamos tolerar a corrupção. É importante dizer isso. Eu tive a oportunidade de morar fora do país um tempo e a gente percebe que países sérios têm que tratar com seriedade a corrupção. E é isso que nós vamos tratar. Eu não vou ter secretário corrupto, eu não vou ter pessoas que estejam ao meu lado que estão respondendo processos judiciais. Então, nós não vamos abrir mão de honestidade e muito mais abrir mão de combater isso e fazer com que cada um pague. É importante dizer que a corrupção, ela mata pessoas, ela mata vida, ela mata criança, ela mata sonho e nós não vamos deixar isso acontecer no nosso governo. Como controlar isso previamente? No ato da escolha, se um determinado nome que for levado à senhora responder a processo, está fora? Está fora. Vai ter fora, vai ter o compliance, nós vamos ter o compliance, nós vamos ter indicações, com certeza, pessoas técnicas que são importantes, nós vamos ter pessoas que, na realidade, nós vamos ter um corpo técnico e a pessoa que chegar nessa possibilidade de auxiliar a governo e tiver Delmásio Estevão. Gente, olha só, nós estamos falando da capital federal. Capital federal, onde tem que ter política pública de verdade, a diferença na vida das pessoas. E aí a gente fica falando quem tem menos processo. Eu estou falando que nós precisamos entender como cidadão e cidadã que a gente não pode, de maneira nenhuma, votar em pessoa que teve atos de corrupção. Corrupção mata no hospital, mata com sonho, mata aquele pai que fica 2 horas a pai e a mãe que fica 2 horas dentro do ônibus. Então é possível pegar o nosso dinheiro, que é tributo, e transformar em política pública. E nós não vamos ser pertinentes e não vamos ser coniventes com nenhum tipo de pessoas que estejam lá. Você me perguntou a questão das indicações. Nós vamos fazer um compliance, nós vamos trabalhar isso por indicação política é muito comum, né? É muito comum, mas que esteja técnica. E a senhora vivencia o legislativo. Eu vivencio. Sabe que não dá para governar sem uma base. Com certeza, mas nós temos que ter indicações técnicas, indicações que façam realmente a diferença. Você falou assim, como é que a gente pode controlar? A primeira coisa é com digitalização, com transparência. Você acredita que até hoje tem secretarias importantes, como Secretaria da Saúde, Secretaria de Educação, que ainda trabalha com planilha de Excel? Nós estamos falando do 2026 na capital do país. Nós precisamos trazer digitalização. Nenhum hospital particular, ele dá uma aspirina se não foi toda rastreada. Então a gente precisa combater essas máfias de contrato e trazer transparência para as pessoas. Hoje, por exemplo,
A UBS não fala com a UPA não fala com o hospital. Como que é isso? Se eu for atendida na UBS, eu tenho um prontuário. Quando eu chego na UPA, tem outro prontuário. Eu tô falando isso na capital federal. Então, isso favorece, sabe o quê? É quem quer roubar da nossa sociedade. E eu estou aqui, Paula Belmonte, uma fruto de escola pública do Distrito Federal, uma pessoa daqui de Brasília, mãe de 6 filhos, que quer mudar isso. E eu preciso do auxílio de cada um que esteja nos escutando. Como é que vai ser esse processo? Porque a senhora, outros candidatos que passaram por aqui, defendem uma máquina pública mais racional, um enxugamento. Me parece que a senhora também promete isso, uma estrutura mais enxuta. Quantas pastas a senhora pretende ter? Olha, nós estamos aqui colocando 14 a 15 pastas. Hoje o governo... Dá para fazer? Dá para fazer. Olha, eu quero, assim, falar para vocês. Nós precisamos de gestão e otimização desse recurso. Nós temos mais de 30 secretarias. Quando eu falo pasta, é secretarias. Tem secretaria que não tem nem orçamento próprio. É só para atender uma indicação política, com um monte de cabo eleitoral e pago por nós. 74 bilhões, o nosso orçamento é o maior per capita. Como que a gente está numa política que eu conheço todos os hospitais de Brasília? Todos. Eu conheço todas as UPAs. As UPAs, elas nos corredores dela, nós não estamos nem com maca mais encostada à parede. Nós estamos com as macas assim, ó, uma do lado da outra. A gente tem que andar assim, lateralmente. Não tem médico. A contratação de médico é fundamental. Enfermeiros, técnicos de enfermagem. Não tem uma UBS que tenha uma equipe completa. Então, assim, foi um descaso esse governo. E não existe 2 governos. Existe um governo só. E é importante dizer isso. Não seja enganado. Porque como é que eu estou vice num governo e que eu não falo nada? Eu vou para as inaugurações e não falo nada. Eu deixo a compra do Banco Master sem falar nada. Eu não oriento os meus deputados como presidente de partido a não votar contra. Chega de omissão. Nós estamos falando de Brasília. Chega da velha política. Daqui a pouquinho a gente vai entrar na saúde, na educação, enfim. Então a senhora pretende ter entre 14 e 15 pastas. Exatamente. Mas e esse gabinete de combate à corrupção? Como é que vai funcionar na prática? Não vai ser mais uma estrutura a ser criada? Não, essa estrutura ela vai vir da vice-governadoria. Meu vice-governador é um juiz aposentado, doutor Everardo. Ele que vai ser o comandante desse gabinete. E nós vamos trazer junto a Controladoria, o Ministério Público. Nós vamos trazer a tecnologia para que a gente possa todas as pastas estarem sob esse gabinete. Nós vamos trazer a digitalização. Como eu disse, hoje, por um aplicativo, a gente consegue controlar tudo. E nós vamos trazer isso para o Distrito Federal. Porque isso é política de Estado. Eu não estou preocupada com as próximas eleições. Eu estou preocupada com as próximas gerações. E é isso que nós vamos fazer. Nós vamos trazer tecnologia para nunca mais tirar. Para nunca ninguém mais colocar burocracia ou fazer coisa mecânica para poder se dar bem. Olha só. Antes da senhora complementar, porque antes de apresentá-la, é óbvio que chama a atenção, né? Criar o gabinete de combate à corrupção. Exatamente. Como sair da retórica? Porque em termos de marketing isso é eficiente e eficaz. Na prática, a senhora garante que isso funciona? Deixa eu te falar, eu fui deputada federal. E, à época, eu fui vice-presidente da Frente Parlamentar de Combate à Corrupção. Nós precisamos mostrar para a nossa população que corrupção mata, não é brincadeira. Nós precisamos mostrar que honestidade nunca saiu de moda, princípios e valores. Então, a sociedade, quando nós falamos do gabinete de combate à corrupção e transparência, eu quero que a sociedade acompanhe a gente de verdade. De que forma? Acompanhando, trazendo transparência, trazendo um aplicativo digital que ela vai acompanhar e rastrear por que não tem uma gestão, por exemplo, do remédio que está lá em Santa Maria e quem está precisando é o pessoal de Planaltina. A transparência nas filas das creches. Já tem o nome de um aplicativo? Como é que vai funcionar? Eu não quero falar agora porque eu não quero que os meus concorrentes peguem, mas assim, o nome não é importante, a eficiência do aplicativo que é importante. Que o povo brasiliense saiba que corrupção mata e já matou.
e nós vamos combater isso. Não é uma situação que a gente vai fazer de um dia para o outro, mas nós vamos saber que o nosso governo vai combater a corrupção desde lá da ponta. Então vamos ter digitalização, vamos ter as controladoria junto conosco, vamos ter o Ministério Público junto conosco, para que a gente possa ter eficiência. E nós não ficamos só nisso, não. Isso aí vai ser a base para a política pública chegar no Distrito Federal. Então, assim, vamos contratar médicos, vamos contratar enfermeiros, fortalecer o SUS, fazer com que esse sistema de saúde... Olha, é muito triste. Nós temos mais de 40 mil pessoas em fila de cirurgia. Tá. Nós vamos entrar... A área de saúde, você pode estar percebendo, não é só uma preocupação latente da candidata Paula Belmonte. Todos que passaram por aqui, talvez, e é de muito tempo, né? A área da saúde talvez seja um grande desafio do Distrito Federal hoje, tirando outras áreas, mas a saúde gera muita dor de cabeça, assim, mas daqui a pouquinho nós vamos aprofundar as propostas da senhora. Regiões administrativas, a senhora vislumbra a criação de novas RAs? Recentemente tivemos Ponte Alta e 26 de setembro. Nós estamos com 30 regiões administrativas. O que nós precisamos é fortalecer as que já existem. Nós não podemos ficar criando regiões administrativas sem lugar para que elas possa funcionar. Muitas delas não têm ainda uma sede definitiva do administrador, não tem maquinário, não tem orçamento. Então, nós vamos estar trazendo essas regiões administrativas, primeiro, nós estruturarmos as que tem. E tirar só cargo eleitoreiro. Tem região administrativa que tem 120 pessoas trabalhando lá, que são só 2 servidores públicos. Então, nós vamos chamar serviço público. Serviço público, gente, eu acredito num Estado eficiente, mas nós não podemos deixar de chamar o servidor público para colocar cargo de indicação. Isso é dinheiro nosso que está sendo julgado e está usando. Aí aquela pessoa, e é um trabalhador, uma trabalhadora que tem que pagar as contas, ela fica obrigada a votar naquele candidato que indicou. E isso não é democracia. Nós defendemos a democracia, defendemos a oportunidade das pessoas escolherem pelo seu critério, não pelo critério de indicação política. Então, nós vamos acabar com esse tanto de cargo de cabo eleitoral e vamos colocar as nossas regiões administrativas fortalecidas, porque hoje nós temos 35 regiões administrativas, sendo que elas não têm nem sede própria, elas não têm nem orçamento próprio, elas não têm nem pessoas ali para trabalhar adequadamente. Aproveitando esse gancho que a senhora me dá, de uma participação mais efetiva da população, a senhora apoia ou apoiaria a eleição direta para administrador regional? Essa questão do apoio, eu não, jamais falaria um negócio se a gente depende do Congresso Nacional. Isso é, pela nossa Constituição Federal, as nossas regiões administrativas, elas não podem se tornar, vamos dizer, uns pequenos municípios. Então, quem fala isso está falando uma proposta eleitoreira. Tem que mudar isso dentro do Congresso Nacional, e o que nós vamos estar defendendo é o Fundo Constitucional de Brasília. Porque com essas ações criminosas que houveram nesse governo Ibanez e Celina, nós estamos preocupados muito com o Fundo Constitucional, porque Brasília ainda depende do Fundo Constitucional. E isso, Estevão, é uma das propostas nossas. É fazer com que as pessoas desenvolvam, que elas tenham possibilidade de ter autonomia financeira, que elas não dependam exatamente do Estado. Como que a gente faz isso? Nós vamos fazer com escolas integrais, nós vamos fazer com escola de qualificação, de profissionalização técnica. Eu tenho 53 anos, eu sou fruto de escola pública. Quando eu fazia o 2º grau, que hoje é o ensino médio, nós tínhamos várias escolas que eram técnicas profissionalizantes, os jovens já saíam empregados. Temos que voltar com isso, mostrar tecnologia para as pessoas. Você sabia que as meninas são as meninas que mais abandonam as escolas de ensino médio? Nós temos que falar para essas meninas... A evasão escolar é um problemão. A gente tem que falar para essas meninas e jovens que têm perspectiva. Brasília, nós não podemos ter grandes indústrias, mas nós podemos trazer tecnologia para que a gente possa Daqui a pouco, inclusive, nós vamos abordar um tema que me chamou a atenção, presumo que vai chamar a atenção também do nosso ouvinte. A senhora quer transformar Brasília no Vale do Silício brasileiro, mas vamos voltar aqui para essa questão do Fundo Constitucional. De que forma a senhora acha que o Fundo Constitucional possa ficar ou continuar protegido? De que a senhora já teve no Congresso. Tem um movimento lá dos que acham que o Fundo Constitucional tem que acabar. Como proteger o Fundo Constitucional? Olha, eu tive no Congresso, na Câmara, como deputada, e vi isso o ano passado, e é lamentável
ter esse governo Celina Ibanez com uma irresponsabilidade que fizeram. Levaram Brasília para páginas criminais, ao ponto de um ministro falar o que foi feito no BRB é criminoso. Isso é lamentável, porque muda a história de Brasília para os congressistas, dizendo o seguinte: Brasília não toma conta do dinheiro, eu vou deixar o dinheiro lá. Então é lamentável por cada brasileiro, cada brasiliense deve estar assim chateado com isso. E eu falo isso sim porque eu sei o tanto que nós lutamos para que o fundo constitucional continuasse aqui. Brasília tem esse fundo constitucional, quem está aqui ouvindo pela primeira vez, para que a gente possa pagar a força de segurança pública, a educação e a saúde. E nós precisamos desse fundo constitucional porque Brasília, ela é uma cidade praticamente administrativa e ela não dá conta de arrecadar os seus impostos para conseguir pagar essa máquina, que é a máquina da nossa segurança pública diferenciada do Brasil inteiro. Aqui nós temos instituições no mundo inteiro, nós temos a embaixada, nós temos o Congresso Nacional. Então nós vamos lutar e mostrar que agora o governo do Distrito Federal, com Paula Belmonte, ele vai ser um governo sério, um governo responsável, um governo que tenha, sim, respeito pelo dinheiro da população. Chegando ao Buriti, a senhora pretende fazer algo concreto, uma sinalização ao Congresso, alguma medida que possa convencer ou cessar esses movimentos que querem acabar com o fundo constitucional? Esses movimentos, normalmente, eles saem principalmente do Rio de Janeiro e de Goiás. Então, o que eu acredito é nós conhecermos primeiramente o Congresso, quem são os parlamentares do Congresso Nacional, e mostrar que Brasília está arrependida do que aconteceu nesses 8 anos. Arrependida não, vergonhada. E que nós vamos mostrar que Brasília é a capital da referência. Então, com certeza, vamos lutar com muita responsabilidade. Eu tenho algumas pessoas no Congresso Nacional do qual a gente já tem algum conhecimento e nós vamos trabalhar para que a gente não seja atingido o fundo constitucional, porque nós dependemos dele. Mas eu quero dizer que, como governadora, eu quero fazer com que Brasília tenha autonomia financeira. Cada vez mais nós tenhamos autonomia financeira. Aí vem o Vale do Silício. Brasília precisa começar a trazer emprego para as pessoas. De que forma atrair? Porque isso não é tão novo assim, né? Nós temos ali perto da Grande do Torto... E que não é usado. Uma região, né, que é para atrair as grandes big techs. De que forma a senhora vai convencer, transformar Brasília no Vale do Silício? Primeiro, o perfil mesmo. O meu perfil como governadora, como administradora, é um perfil de gestão. O perfil atual agora é de ficar falando e fazendo bonequinho, agradecendo aí, dizendo, infelizmente, mentindo para as pessoas. E a gente não tem esse perfil de querer pegar a ação do BRB e comprar. Nós não temos o perfil de fazer com que o BRB seja nacional. Muito pelo contrário, nós temos que a função e a responsabilidade de trazer o BRB para a regionalidade, eu trouxe aqui trazer tecnologia nas escolas para que a gente possa preparar, porque não adianta trazer empresa para cá e não ter mão de obra. Então nós temos que preparar mão de obra. E sim, ir lá para as grandes big techs, ir para a China, ir para o Japão. Prometer o quê? E prometer, trazer para cá, a empresa para cá, para que a gente possa. Tem que ter incentivo. Mas eles vão vir incentivar. É isso que eu estou querendo trazer. Eu quero já trazer dinheiro de fora. Eu quero trazer dinheiro de fora para mostrar que é o centro de Brasília. Pode sim. Agora, para isso, Estevão, eu tenho que preparar o mercado de trabalho. Não adianta eu trazer dinheiro de fora, trazer uma empresa de fora para cá, se não temos a qualificação. Então, por isso, vamos preparar os jovens. E o que você trouxe, aqui nós temos um centro de tecnologia do Distrito Federal, e você sabe quanto que é os salários? Tem salário de R$80 mil que nós estamos pagando. Então, é isso. Eu quero mostrar o salário de todo mundo. Que órgão é esse? É o Biotic. Entendeu? O Biotic tem salário de... Lá perto da Grande do Torto. Exatamente. Então, nós vamos fazendo o seguinte: todo mundo vai saber o salário de todo mundo, se é dono de não sei quantos conselhos. A transparência vai virar gestão. Paula Belmonte, eu tenho conhecimento, eu sou a deputada que mais colocou dinheiro na educação. Eu sei o que tem dentro da educação. Mas hoje já não tem um portal de transparência, você pode saber quanto ganha o governador, secretário? Mas não sabe, você sabe que o Biotic tem o salário de R$80 mil? Você sabe, a Terra Cap tem os maiores salários que não paga a sua função? Isso que a gente quer trazer. A gente quer trazer transparência para o governo. Você sabe quantos servidores e quantos comissionados tem numa administração? Não sabe. A administração precisa ser transparente, o povo tem que saber aonde está o seu dinheiro, que paga imposto forte. Eu quero explorar mais porque, de novo, candidata,
chama atenção, né? Foi muito bem pensado, transformar Brasília no Vale do Silício brasileiro. É claro que uma proposta dessa chama atenção. Mas de que forma, como é que a senhora pretende trazer? Tudo bem, capacitar a mão de obra é importante. Nenhuma empresa vir já para cá sem ter mão de obra qualificada, mas a empresa só vem para Brasília se tiver incentivo fiscal. É isso. Vai conceder incentivo fiscal? Vamos trazer. A reforma tributária que está sendo colocada agora de 2030, a gente não consegue fazer mais isso. O que a gente tem que mostrar é que Brasília tem capacitação e ter todo um ambiente de desburocratização do Distrito Federal para isso. Nós temos aqui uma capital que está no centro de Brasília, no Planalto Central. E aqui consegue-se sim fazer um grande hub para a tecnologia do Distrito Federal, do Brasil. Brasília vai ser eu vejo Brasília, e com todo o meu coração, eu vejo Brasília como se fosse uma luz no centro do Brasil, mostrando que políticas públicas possam mudar. E a gente tem que trazer empregabilidade. O Vale do Silício brasiliense, ele vai ser a grande transformação, porque nós vamos trazer tecnologia que daqui a gente consegue fazer fabricações de pequeno porte, porque não tem problema com o IBRAM, principalmente com questões ambientais. Com Brasília Ambiental. Então, nós vamos estar trazendo isso. E a outra coisa, Estevão, nós fazermos os jovens começarem a ter aquele primeiro incentivo do empreendedorismo. Começar a entender que a autonomia financeira, ela é fundamental. Então, é trazer educação de qualidade para que ele possa ser preparado no mercado de trabalho. Então, vamos sim desenvolver o Distrito Federal, vamos sim trazer referência de políticas públicas. Não é uma tarefa que não só faz com a Paula Belmonte, vai ser uma sociedade que está querendo bem da nossa Brasília e trazendo referência pública. Nós temos pastas muito importantes, que é a valorização da educação, a valorização da saúde, porque a valorização da saúde, ela é fundamental. Eu estive agora esse final de semana numa feira, do qual ontem os feirantes fizeram um aniversário. A feira, eu achei que eu fosse lá receber demandas aqui o meu vice, o nosso doutor Juiz Everardo, a feira de Planaltina. Eu achei ali que a gente fosse receber demandas ali das pessoas que estão há mais de 30 anos ali na feira. Nós ficamos impressionados, o doutor Juiz Everardo, por exemplo, tinha uma senhora que tinha uma hérnia com quase 3 quilos aqui no abdômen. Ela está, não sei, 2 anos procurando uma cirurgia e não consegue. Os exames dela foram todos cancelados porque perderam a validade. Ela mora em Planaltina, mas sabe aonde elas pediram para fazer o exame, refazer os exames dela? Em Samambaia. É uma falta de respeito. Uma mulher dessa, ela perdeu a autoestima, ela perdeu a mobilidade, porque se ela é mãe, ela não tem como segurar um filho, não tem como fazer uma coisa. Ela perdeu como mulher e esposa. Então, a saúde, ela precisa ser humana, e é isso que nós queremos. De que forma? Trazendo médicos. Eu já disse aqui, não tem como. Vai contratar quantos médicos? Nós não temos assim, falar contratação de 1.000 médicos. Eu não vou fazer essa promessa politiqueira. Eu vou falar o seguinte: nós precisamos contratar médicos, nós precisamos contratar especialistas. Por exemplo, um especialista que está faltando hoje no plano na saúde pública é psiquiatra. Precisamos contratar mais anestesistas, precisamos contratar pediatra. Não existe pediatra praticamente na rede pública. O pai sai de Sobradinho vai para Paranoá, do Paranoá vai para HMIB, tem um pouquinho de médicos. Então, nós precisamos contratar especialistas. Hoje, nós temos um déficit, tanto na saúde pública, em todas as pastas, mais de 30%. Agora, para que eu faça isso, você perguntou de que forma? A gente precisa entender o orçamento do Distrito Federal. Você concorda comigo? Eu sou administradora, a gente não tem como fazer números se a gente não tem um orçamento. IGES é um ponto importante. Tem gente que demoniza o IGES. A senhora pretende acabar com o IGES? Estevão, eu fui presidente da Comissão de Fiscalização e Transparência por 2 anos na Câmara Legislativa. O que eu vi do IGES é uma expansão do IGES, cuidando de 3 hospitais e UPAs, pegando um orçamento bilionário e não dando resposta para a sociedade. Sabe quantos cargos comissionados tem no IGES? 800. Indicação política que não tem ligação à saúde. É isso que nós precisamos, trazer transparência. Eu sou uma pessoa que acredito no SUS. O IGES hoje, ele traz... Por que é a desculpa de fazer o IGES? Para agilizar
a compra, tirar a burocracia. Ok, isso é muito importante, mas o que significa agilizar a compra, tirar a burocracia, não significa falta de transparência. 800 pessoas de livre provimento. O IGES hoje, o Hospital de Base Santa Maria, eu fui esses dias no Hospital de Santa Maria, uma situação que eu quero mandar aqui, foi até o dia que foram envenenados os enfermeiros que tomaram café lá e teve uma situação que alguns enfermeiros passaram mal. Olha, ali nos corredores, tinham 80 pessoas ali, nos corredores internadas, tava ali pessoas com surto psicótico, pessoas que estavam com câncer, menino que estava esperando a cirurgia para fazer ortopedia. Então, assim, é estado de calamidade pública. A senhora pretende construir o hospital? Eu pretendo construir esse hospital, mas eu pretendo principalmente fazer a transformação dos hospitais. A gente precisa conservar o que nós temos, trazer os médicos que nós temos, e temos alguns hospitais que são importantes para Brasília. Por exemplo, hospital geriátrico. Brasília, hoje, nós temos uma quantidade de idosos muito grandes. Eu mesmo, Paula Belmonte, estou num momento de climatério. As mulheres não têm para onde recorrer. Nós precisamos fazer centro feminino dentro dos hospitais, atender as mulheres, para que elas possam se prevenir, para que elas possam se colocar. Os idosos precisam de atenção. Muitas das vezes um idoso cai, ele vai para o hospital para fazer uma cirurgia da perna que ele quebrou, ele não sai de lá mais. Porque não tem anestesista, a perna, o fêmur já cicatrizou, aí não querem colocar ele numa centro de cirurgia. Então nós precisamos ter um hospital geriátrico que atende as pessoas com coisa. Hospital da retaguarda. Para que serve o hospital da retaguarda? Saiu de uma cirurgia, coloca no hospital da retaguarda para não ficar ocupando leito. Estevão, uma realidade que nós todos, quem tem dinheiro já tem isso há muito tempo, há quase 30 anos. Operação com robótica. Um homem, aí eu falo para todos os homens, uma operação com robótica para tirar câncer de próstata, ela é 98% do homem que não fica com nenhum prejuízo. Agora, abre-se toda aquela pessoa... são cirurgias mais modernas. Então, a gente está trazendo... Se nem as mais simples está conseguindo fazer? Não, mas a gente... mas se a gente traz a robótica, por que não consegue a mais simples? Eu não entendi esse hospital da retaguarda. Eu posso Como explicar. É que vai funcionar? Hoje já... A senhora disse que não vai priorizar a construção de hospital, mas aperfeiçoar e dinamizar os que já existem. Hoje já existem hospital de retaguarda. Deixa eu explicar o que é. Hoje nós temos um hospital, que inclusive é pelo IGES, chamado Hospital do Sol. O que acontece? Hospital do Sol? É, Hospital do Sol. Fica onde? Fica na Ceilândia. Ele fica o seguinte, a pessoa saiu de uma cirurgia, ela precisa se recompor, nós estamos precisando do leito, ele vai para esse hospital da retaguarda. Por isso que nós estamos falando de cirurgia robótica, para ela ficar menos tempo. De vez ela abrir a barriga inteira, ela vai abrir menos, então a gente vai otimizar. E isso é importante dizer, que não diminui o número de médicos e de enfermeiros da necessidade. A gente precisa da capacitação dessas pessoas. Então a gente precisando, mostrando a capacitação dessas pessoas, e nós vamos contratar pessoas capacitadas para isso, nós vamos aumentar o número de cirurgia, nós vamos aumentar o tempo de recuperação, não vamos ter problema com infecção hospitalar, e esse hospital da retaguarda, ele não vai ser aquele hospital de porta aberta, ele só vai cuidar do paciente que está em recuperação, liberando as vagas nos hospitais. Já temos alguns hospitais de retaguarda, mas essa é uma política de todos os estados que está a saúde funcionando. Ele é preciso para quê? Para que a gente possa liberar o leito, para que possa rodar leito. E é isso que nós vamos fazer. Tem um hospital que é super importante que a gente possa construir. Ceilândia, o Hospital de Ceilândia, segundo Hospital de Ceilândia. Hoje, além do Hospital de Ceilândia estar muito velho, a população é a maior população do Distrito Federal. Então, nós temos que ter esse compromisso de construir o Hospital da Ceilândia. Tem o Hospital de São Sebastião, que nós precisamos fazer, o Hospital de Recanto das Emas, mas o que precisamos mesmo não é concreto. Nós precisamos de profissionais dentro dos hospitais. É importante uma pessoa que teve no Legislativo, na área de saúde, que é o principal desafio hoje. Quantas emendas a senhora apresentou, o volume total para essa área da saúde? Qual o histórico da senhora? Eu tenho um histórico muito grande. Eu, como deputada federal, eu tenho um hospital HUB, que é o Hospital Universitário de Brasília, um hospital referência que nós temos ali. E ali
Estevão, não sei se você já viu um Hospital da Criança, que é uma unidade do Hospital da UAB. Eu que construí aquele hospital, com emenda parlamentar nossa. 5 andares, ele já estava parado há quase 20 anos e nós colocamos emenda parlamentar para a construção de um Hospital da Criança, que hoje são 58 leitos para aquelas crianças e adolescentes. É muito importante. Agora, eu tenho um caso muito triste para falar também. Nós mandamos... Câmara Legislativa, como foi a atuação da senhora? Vou contar aqui. E temos um caso muito triste, que é a caso do aparelho de ressonância magnética. Nós mandamos o dinheiro para comprar o aparelho de ressonância magnética para o hospital de base, porque não tem hospital de base de ressonância magnética. Nós mandamos esse dinheiro. Quando me ligaram, falaram assim: olha, deputada, nós não temos condições de executar essa emenda da ressonância. Posso fazer lá no Santa Maria? Eu falei: pode. Fomos lá, reformaram toda uma sala, porque para receber um aparelho de ressonância, Estevão, precisa ter toda uma parede adequada. Uma obra. Uma obra. Fomos na obra. Sabe o que aconteceu? O governo do Distrito Federal não executou a emenda. Estamos sem aparelho de ressonância magnética. Esses dias eu tive em Santa Maria e, infelizmente, a sala que está toda preparada para receber um aparelho que custou dinheiro público, ela está ali sendo usada para atender os usuários que estão aguardando os seus acompanhantes. Então é triste de ver uma política. Como deputada distrital, nós trouxemos... Quem vai no Agarram, hoje nós temos uma quantidade de obesos muito grande e a sala de cirurgia do Agarram foi toda reformada por nós. Eu acredito na política que realmente traz a possibilidade de mudança para as pessoas. Nós entregamos para Brasília, o Distrito Federal, um hospital da criança e do adolescente, que é a unidade do hospital da UNB, 5 andares de hospital, 58 leitos para as crianças, uma possibilidade das crianças serem atendidas aqui na Asa Norte e elas possam ter leitos adequados e bonitos. Outra questão é também a questão desse aparelho de ressonância que, infelizmente, o governo não executou, e nós temos aí toda a parte cirúrgica e a sala de cirurgia bariátrica. Desculpa, você está me deixando nervosa. Eu? Tô fazendo nada. Cirurgia bariátrica é toda feita de emenda parlamentar nossa. Com tempo, 30 minutos de entrevista, a gente tem que falar de muita coisa a mais. Por exemplo, transporte. A senhora disse que vai cuidar do último quilômetro. Que último quilômetro é esse? O último quilômetro é a expansão do metrô. Olha só o que aconteceu essa semana. Começou a chover em agosto, o metrô para. A pessoa pega o metrô na Ceilândia a 60 km por hora, chega na Asa Sul, está a 40 km por hora, chega na rodoviária a 20 km por hora. Nós precisamos expandir o metrô para todos os pontos. Isso, nós temos... O metrô nunca foi renovado, nunca foi expandido. E a outra coisa, o Estevão, a gente precisa fazer com que o transporte ele tenha dignidade. Como eu disse aqui para vocês, a gente tem vamos supor, as pessoas vêm de ônibus até aqui, são 2 horas, que muitas das vezes as pessoas vêm de Valparaíso, vêm de Águas Lindas, demoram 2 horas para vir para o trabalho, chegam no trabalho, demoram mais 2 horas. Isso é qualidade de vida. Então nós temos um estudo que faz com que a gente entenda que essas pessoas que trabalham no entorno, se elas vierem morar para Brasília, isso vai gerar a economia do Distrito Federal e fazer com que a gente consiga trazer políticas públicas para aquela região. Eu acredito muito na regionalização do Distrito Federal, fazendo com que as regiões administrativas, que elas possam ser elas tenham qualidade na Agora, esse último quilômetro. Esse último quilômetro que é ir até Águas Lindas. Esse último quilômetro é fazer Santa Maria, levar até lá. Esse último quilômetro é até Planaltina de Goiás. Integração. Planaltina de Goiás, a gente tem que conversar com o prefeito de Goiás, com o governador de Goiás, mas é ir até lá para que a gente possa trazer integração. VLT, trazer esse transporte para as pessoas. E, Estevão, aqui em Brasília, nós temos quase o número de carros, o número de habitantes. Nós temos que desafogar essa cidade. Então, se a gente tem qualidade no transporte coletivo, a gente não tira o carro de casa. Então, é fundamental que o metrô ele seja utilizado para essa interlocução. Os ônibus que sejam utilizados nas regiões administrativas. Vou te falar uma coisa. Hoje nós temos 5 bacias, que são 5 empresas de ônibus. Essas 5 empresas, elas não têm livre concorrência. E uma delas, aqui eu não gosto de ficar fazendo crítica não, mas uma delas, a própria governadora comprou um bezerro,
um embrião do bezerro, junto com o dono da empresa. É isso que eu estou mostrando para a sociedade. Quando a senhora gente não diz pode aceitar isso. 5 empresas não tem livre concorrência, o que a senhora pretende fazer? Abrir para mais empresas? Isso, na realidade, não é só eu, não. É o Tribunal de Contas. Isso está determinado pelo Tribunal de Contas. Abrir a licitação. Livre concorrência, lógico. Porque a livre concorrência traz a transparência. A livre concorrência faz com que as pessoas melhorem. Em todos os países desenvolvidos acontece isso, Estevão. Deixa eu aproveitar. Porque a livre concorrência me remete ao tema privatização. Não, privatização. A senhora tem ojeriza ao tema privatização ou é simpática? O que é privatizável além da SEB e da rodoviária? Olha, a rodoviária, ela não foi privatizada. Ela foi feita uma parceria público-privada. Eu sou muito favorável a esse público-privado. Por quê? Porque esse público-privado é nosso, mas a gente traz o privado para fazer a gestão. Então, o que eu sou contra, o que foi feito na rodoviária, é a falta de transparência. Hoje, por exemplo, a parceria público-privada da rodoviária fez uma limpeza, falou que tinha que investir 60 milhões, mas a gente não vê um investimento de 60 milhões. E aí tem uma outra coisa que é importante trazer, a transparência, que a gente sempre falou aqui, que é a tecnologia. Cada permissionário, ele tem um contrato separado. A gente não sabe exatamente o que está um contrato. E eles ficam fazendo a renovação de contrato de 6 em 6 meses. Nós estamos falando do coração de Brasília. As pessoas estão ali na 3ª geração. Aqueles senhores e senhoras que fazem a vida toda vender suas coisas ali, eles não podem ser tratados e amordaçados para que não possam reclamar. Eu tive lá agora recente não, há 2 dias atrás, tem um senhor que teve todas as suas roupas danificadas. O doutor Everardo viu isso. Ele está com medo de reclamar, ele já reclamou, a concessionária não fez nada. Parece que abriram lá e danificaram a roupa. E ele, chorando, ele falou: deputada, eu tô com medo, porque eu tô com medo de perder a concessão de onde eu trabalho. Eu trabalho aqui há 40 anos. Então, parceria público-privada não significa mordaça. Nós acreditamos em parceria público-privada para que a gente possa fazer, por exemplo, essas parcerias que a gente quer fazer com os metrô, mas isso em todos os países funcionam, é a subsidiado. Não, o cidadão não tem no bolso, ela não sente no bolso, mas a gente traz a qualificação das pessoas, candidata, e a qualificação do serviço. Outros candidatos que estiveram aqui, quando abordei o tema rodoviária e SEB, prometeram uns rever e outros auditoria. A senhora pretende mudar algo em relação ao que acontece hoje na rodoviária e a SEB, a Neoenergia? Olha, lá na Câmara Distrital, eu quero dizer que eu sempre fui contra a falta de transparência. Então, essa questão da PPP da rodoviária, nós vamos fazer auditoria. E fazer com que todos os permissionários tenham as mesmas condições de contrato. Primeira coisa é essa é a nossa responsabilidade. Questão da SEB. Eu, quando deputada federal, eu fui contra, porque também não teve transparência. E hoje nós temos uma energia que é pior do que a está. Então, aqui a gente vai fazer, sim, uma outra auditoria para que a gente possa entregar para a população o melhor de Brasília. Lembrando, Estevão, que a gente tem um grande número de pessoas que estão roubando cabo de cobre. A gente precisa chegar nesse intermediário. A gente precisa chegar nessas pessoas que estão prejudicando a nossa sociedade, principalmente o Distrito Federal. Meu nome, Estevão, é Paula Belmonte, eu tenho 53 anos, eu sou mãe de 6 filhos, sou administradora e eu acredito que eu seja uma alternativa da politicagem que já existe no Brasil e em Brasília. Nós estamos querendo aqui fazer realmente, o senhor não trouxe a pergunta da escola. A gente está precisando... Sim, nós vamos chegar lá. Tô esgotando aqui. Estacionamento rotativo, setor comercial, sua senhora é favorável? Sou contra nesse momento por conta da mobilidade. Hoje nós temos aí um estacionamento vazio, caro para as pessoas e que teve uma diminuição muito grande no comércio. Então, hoje nós somos contra, mas acreditamos, melhorando a mobilidade, a gente pode até pensar nisso, mas agora não. Enquanto a gente não mudar essa situação dos ônibus do Distrito Federal lotados. Eu posso falar uma coisa em relação ao ônibus lotado? Além desse cansaço
que eu vou falar como mulher. Tá. Hoje, Brasília, nós temos ainda alto índice de feminicídio, mas eu quero falar da violência psicológica, moral, assédio das pessoas. Esses dias eu estava numa região e um marido chegou para mim e falou assim: deputada, eu quero dizer para a senhora que eu deixo a minha mulher esposa 5h40 da manhã para pegar o ônibus, e toda vez que ela entra dentro do ônibus, naquele ônibus lotado, eu fico... Ele até falou com lágrimas nos olhos. Eu fico revoltado, não gosto nem dessa palavra. Eu fico muito chateado. Por quê? Porque eu sei que outros homens estão encostando na minha mulher. Isso é violência. Então, assim, a gente precisa mostrar que o ônibus ele tem que ser eficiente até no psicológico das pessoas. Ele tem no metrô tem um vagão rosa, né? E não é suficiente. No ônibus a senhora pensa em algo? Eu vejo que a gente tem que aumentar o número de ônibus. Como que é que a gente não aumenta o número de ônibus? Isso tem um impacto direto na economia do Distrito Federal, Estevão. As pessoas chegam cansadas. Quando a gente vai falar com o setor econômico, ele fala exatamente isso. Nós vamos fechar com a educação. Mas antes, a senhora quer autorizar o uso de faixa exclusiva por veículos de transporte por aplicativo. Como que será isso? Olha, isso já funciona em São Paulo, que chama faixa azul, e nós vamos fazer aqui em Brasília. Em todos os hospitais, principalmente os hospitais de referência de cirurgia ortopédica, você vê a grande maioria jovens, que são os entregadores, que estão aí acidentados e que estraga a vida dele, estraga da família dele, estraga da pessoa que teve esse acidente. Então a gente vai fazer faixas exclusivas para que traga segurança para esses entregadores. Para motos? Para motos. Tá. Então chama faixa duas rodas. Tá. O nosso programa vai ser chamado faixa duas rodas, para que eles possam trazer agilidade a essa entrega e trazer segurança no trânsito. Isso vai desafogar, vai desafogar as pessoas que infelizmente sofrem um acidente. A gente vai melhorar essa questão da mobilidade para que possa ter esse corredor de vazão, mas mais do que isso, a gente vai salvar vidas. Para fechar, tem uma proposta aí que me chamou a atenção. Construir escolas perto de casa. É o paraíso. Como é que a senhora vai fazer isso? Na realidade, é constitucional, né? As crianças têm que estudar no máximo até 1 quilômetro da sua casa. Viabilizar como isso? Viabilizar como? Primeiro, nós temos que entender que existe uma máfia do transporte escolar. Hoje, 800 milhões de reais são gastos com transporte escolar. Então a gente fala assim, nossa, que bom, temos o transporte escolar, mas 800 milhões, eu construo mais de 60 escolas anualmente. Brasília não precisa de 60 escolas. Brasília precisa de escola perto de casa. Quando a gente traz uma escola para perto de casa, a gente muda a comunidade que está em volta. Não adianta alugar escola no Guará para que as crianças da estrutural estejam lá. A gente tem que colocar a escola dentro da estrutural. Então, existe um comércio de aluguel de escola e também de transporte escolar que nós não aceitamos. As crianças, a escola, eu vou te dar um exemplo bem básico. Itapuã. Crianças do Itapuã vão para a escola chamada Aspalha, que é uma escola na Serrinha. Elas chegam lá nessa escola e que não tem água. Todo dia é abastecido com caixa d'água. Tem escola aqui no Distrito Federal que não tem água. Caminhão pipo abastece todos os dias. Vai para a escola Aspalha, sai da escola de Aspalha, vai para a escola Parque, que é do qual eu já participei. Ela anda 160 quilômetros por dia, 80 para ir, 80 para voltar. Essa criança, ela aprende? Infelizmente, não. Educação integral, como a gente está defendendo, educação integral com qualidade, segurança alimentar para essa criança, mas mais do que isso, a gente vai preparar desde a criança exatamente poder ler, poder saber aprender matemática, poder ser preparada para o mercado de trabalho. Grana para a escola integral. Olha, primeiro que nós temos um orçamento bilionário e quando nós trouxermos a otimização e a transparência, eu tenho certeza que nós vamos ter grana para fazer tudo isso. O importante é não ter corrupção. Esse governo atual hoje está na máfia do transporte, está na máfia do BRB, está na máfia da saúde, que teve secretário preso com bala. Então, o que a gente precisa é trazer responsabilidade do dinheiro da população. Não ter corrupção. E para isso, a gente traz a tecnologia. Quando a gente traz isso à tecnologia, a gente otimiza o processo e traz transparência. Agora, eu preciso botar na mesa. O que eu preciso botar na mesa? Transparência. Qual é o balanço do BRB? Qual é o orçamento do Distrito Federal que está sendo gasto? Como que está o déficit do orçamento do Distrito Federal? Isso que a gente precisa colocar na mesa. Não é pegar o dinheiro público nosso e ficar fazendo festa. Festa não traz comida na barriga e educação que ninguém tira. Então,
Eu quero mais uma vez, Estevão, me colocar aqui. Eu fui deputada federal, deputada distrital. Eu não sou de família política. Eu vim para a política porque, infelizmente, eu perdi um filho com 2 anos de idade e acredito que a política das novas gerações, elas precisam ser mudadas. Eu tive a oportunidade de conhecer países que têm uma educação de qualidade pública. Eu conheci país que dá, sim, a saúde pública para as pessoas de qualidade. Mas, para isso, precisa, sim, ter leis rígidas, para que a gente não possa ter gente querendo pegar o dinheiro da população sem nenhuma transparência e não colocando para investimento dela. Eu creio de verdade que Brasília será referência de políticas públicas para o Brasil. 30 segundos para a senhora encerrar. Já está com uma mensagem final, mas por favor, à vontade. Meu nome é Paula Belmonte, eu tenho meu vice, um juiz Everardo, um juiz de carreira aqui do Distrito Federal, que nós vamos estar fazendo otimização do dinheiro, mas mais do que isso, vamos cuidar das pessoas, na saúde, na educação, na segurança. Eu tenho 53 anos, eu estou me colocando como alternativa para o governo do Distrito Federal. E o nosso número é 45. Então eu peço para que possa encontrar nas redes sociais, fazer uma pesquisa do meu nome e juntos vamos mudar o Distrito Federal.